Sejam bem-vindos ao Michel Podcast, o seu podcast de oração e palavra de Deus. Aqui, você vai encontrar mensagens de fé, esperança e motivação para seguir em frente. Desistir jamais, perseverar sempre. Nós estamos no Michel Podcast no segundo episódio e hoje nós vamos discutir o papel do foco e da determinação num caminho da perseverança. Como podemos manter nossos olhos no objetivo apesar da distração? Quem vos fala é o apóstolo Michel, estou aqui recebendo o nosso amigo, irmão, pastor Enéas. É um prazer, pastor Enéas, estar recebendo o senhor aqui no nosso segundo episódio, do nosso Michel Podcast. Saudação de paz, primeiramente, para todos os nossos ouvintes do podcast. Prazer é todo meu, sempre estar podendo, assim, tendo a oportunidade de falar acerca da palavra de Deus. Muito bem, amados ouvintes, vocês estão aí ouvindo o nosso podcast, assistindo através das nossas redes sociais. E para falar sobre foco e determinação, que é o nosso tema de hoje, tomamos como base a palavra de Deus aqui registrado no livro de Filipenses, capítulo de número 3, verso 13 e 14, que diz: esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Observa, pastor Enéas, que quando a palavra de Deus nos orienta, o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos deixar as coisas que para trás ficaram e avançando. Então ele nos dá um norte, uma orientação, qual o nosso alvo, objetivo, que nós devemos seguir o tempo todo olhando para a frente e não deixando com que o que ficou para trás, o passado, as dores, o sofrimento, que isso venha atrapalhar ou impedir o nosso progresso, não é, pastor Enéas? É importante, apóstolo, nós sabemos que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E a Bíblia nos diz que a perseverança, ela melhora, o nosso caráter a cada dia, fortalece a nossa fé e traz a recompensa. Então, baseado nesse aprendizado e também no versículo ora lido pelo Senhor, a Bíblia nos ensina que nós não devemos estar distraídos com coisas que nos tirem o foco de estar, assim, desempenhando bem o papel de apresentação do ministério do Evangelho aqui na Terra. Com certeza, pastor Enéas, como o senhor bem falou, quando nós mantemos o foco, quando nós seguimos essa determinação de não permitir com que ficou para trás venha atrapalhar, ou seja, o nosso futuro, pastor Enéas, tem que ser maior do que o nosso passado. Verdade. Porque quando nós estamos focados no nosso futuro, a gente faz com que o nosso passado ruim, de desamor, de tristeza, de percas, de desilusões, que ele seja apagado da nossa memória. Então é muito importante quando a palavra de Deus no livro de Filipenses 3, ele fala esquecendo das coisas que ficaram para trás, não é verdade? Então, o que ficou para trás, Fica para trás as dores, o sofrimento, as mágoas, os machucados, as marcas das traições, das ingratidões. É uma coisa, pastor Enéas, que é inevitável, a gente não tem como impedir que isso aconteça. Mas uma coisa a Bíblia nos orienta que nós devemos seguir para o alvo, para os nossos objetivos. Não permitir que o que ficou para trás e atrapalhar o nosso progresso a cada dia na presença de Deus. Quando as coisas velhas se passam, nós sabemos muito bem que nós fomos chamados, na verdade, a um compromisso para com Deus, onde nós precisamos nos desprender do velho homem, o homem que fomos no passado, segundo as nossas vontades e também como andávamos, Porque, na verdade, a Bíblia informa e nos mostra que quem precisa de médico é quem está doente. E no passado, com certeza, nós estávamos doentes, espiritualmente falando, e tirava totalmente a nossa atenção de Deus, a gente não conseguia enxergar o papel de Deus sobre nossa vida e muito menos do Evangelho, que é divulgar e pregar. Então, o que eu digo aos que estão no Evangelho, principalmente os que estão iniciando, que não percam o seu foco, que foquem principalmente na palavra de Deus, no seu aprendizado, porque por falta de conhecimento, muitos são vencidos quando ele não tem essa determinação. No livro de Tiago, no capítulo de número 1, versículo do 2 ao 4, somente quem não desiste da fé em Jesus recebe a recompensa, que Deus tem preparado para nós
que Deus reservou, na verdade, para nós, né? E também a perseverança que nos impede de sermos destruídos pelas preocupações, pelas indiferenças da vida, situações que passamos que muitas vezes nos deixam triste, abalado. Então, quando nós praticamos a perseverança, junto com o foco, nós conseguimos superar tudo isso. Isso é importante, né? A gente ter o conhecimento da palavra. Com certeza, pastor Enéas, o foco faz a diferença, né? Porque quando nós estamos focados no nosso objetivo, faz com que a gente não permita, né? Com que as coisas que para trás ficaram venham impedir o nosso progresso, né? Impedir de nós avançar a cada dia em direção ao nosso sonho, nossos objetivos, né? As nossas metas, porque todos nós temos sonhos, né? Todos nós temos objetivos, e quando a palavra de Deus fala que nós devemos manter o foco, olhar para o alvo, quando ele faz a menção do alvo, é algo que nós almejamos, é algo que nós assim lutamos, trabalhando, né? Perseverando para ser alcançado, na verdade. E quando nós assim fazemos, deixando das coisas que para trás fiquem, avançando para o que está diante de nós, o que nós estamos, na verdade, praticando? Nós estamos praticando a perseverança, ao mesmo tempo focado no objetivo, porque todos nós temos objetivo a ser alcançado. E uma vez que esse objetivo é alcançado, aí nós, de fato, de verdade, nós alcançamos uma realização de um sonho, não é verdade, pastor? Verdade. A perseverança, ela é a chave para uma vida firme com Jesus. Quando você persevera, funciona como um vetor, como um combustível, onde nos deixa fortes o suficiente para nós caminhar. Nós sabemos que não é tão fácil assim, hoje no Evangelho, você ser um discípulo de Cristo, você ser um pregador da palavra de Deus, né? Então, quando a gente deixa as coisas do passado para trás, a gente começa a perseverar de forma que vamos também crescendo na graça, crescendo no conhecimento, e isso nos deixa numa posição muito confortável para os próximos acontecimentos na nossa vida como um cristão, né? Porque há uma diferença entre o cristão e o crente. O cristão, ele anda segundo os conselhos e ensinamentos de Cristo. Então ele tem que estar focado no alvo, ele tem que deixar as coisas velhas para trás e seguir para frente. O foco é o quê? É o prêmio, é a salvação, entendeu? E você só vai ter esse prêmio e essa salvação bendita, essa salvação que foi de graça para nós, se você verdadeiramente tiver um foco. E o foco é justamente isso, deixar as coisas velhas para trás e prosseguir para as novas, que são as espirituais. Conhecer um novo homem que é a imagem e semelhança de Deus, com tudo aquilo que ele também nos ensina, né, segundo as práticas, para que nós tenhamos uma vida firme diante dele. Com certeza, pastor. Quando o senhor bem colocou, quando a pessoa está decidida a andar com Jesus, seguir o seu espaço, ela tem que ter essa consciência que há muitas coisas que tem que ser abandonadas, não é verdade? Muitas coisas que tem que ser deixado para trás. E o alvo dela passa a ser agora o seu prêmio, né? O maior prêmio do cristão é o reino de Deus, é a salvação, né? É a vida eterna. Essa que a gente não pode comprar com ouro nem comprar, é vida por vida, não é verdade? Então exige esse entendimento, essa compreensão da parte da pessoa que verdadeiramente quer seguir Jesus, quer andar com Jesus, que ela tenha consciência que ela precisa, né, deixar de olhar para o passado. Aquela vida que de repente ele vivia outrora, uma vida de ganhos ilícitos, de vantagens ilícitas. Então quando a pessoa toma uma decisão de caminhar com Jesus, ela tem que ter essa consciência que ela vai precisar abrir mão disso. É verdade, né? Ela vai ter que abrir mão do ganho ilícito, né, das vantagens ilícitas. É como a Bíblia diz, esquecendo das coisas que ficou para trás. Mas no passado eu tinha isso, tinha aquilo, mas de maneira ilícita. Então, em Cristo, tudo se faz novo. Então, a pessoa ela tem que ter essa consciência de hoje, se ela está na presença de Deus, ou aqueles que pretendem caminhar com Jesus, tem que ter essa consciência de que ela precisa deixar o passado no passado
e focar o futuro e prosseguir o presente focando no futuro. É verdade. Os frutos, eles têm que ser nítidos para que todos aqueles também que vê o novo homem, ele também dê o testemunho, ele alcance o testemunho de quem está de fora. Isso é importante, né? Como disse lá Paulo, ele diz assim, aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis em Jesus. Então, a Bíblia nos ensina, lá no livro de João também escrito, que aqueles que diz que tem Jesus são obrigados a andar como ele andou. Né? E Jesus, ele foi o exemplo, né, para todo aquele que toma uma decisão por servir a ele. E nós temos que ter assim, bastante cuidado nos dias de hoje, porque encontramos também muitas pessoas desmotivadas, pessoas que já não acreditam mais no Evangelho. O Evangelho também, com pessoas que não tiveram uma responsabilidade com a palavra, com compromisso, com chamado, né? Tem assim deixado o Evangelho numa situação muito difícil, até mesmo de se acreditar, até mesmo de as pessoas verem isso como exemplo para a sua vida. Quando se fala hoje, de modo geral, acerca do crente, é pastor, é isso, é aquilo, aí querem denegrir o Evangelho, querem denegrir o pastor correto, querem botar nas mesmas enxurradas que bota um falso profeta, né? Mas quando nós estamos focados, nós estamos determinados, nós muitas vezes ficamos tristes com isso, de ver tudo isso, mas nós temos o foco. E esse foco manda que nós levantemos nossa cabeça, encare tudo isso e consiga permanecer dando frutos, que é bom e agradável a Deus. É isso mesmo, pastor Enéas. Quando a pessoa ela mantém o foco em Cristo, ela supera as dores, ela supera as angústias. Quando nós fazemos de Cristo o nosso alvo, né? É verdade. Quando nós olhamos para Cristo, de repente a pessoa que está assistindo agora esse podcast e fica se perguntando, como é que eu faço para focar em Jesus? É quando a gente não permite que as coisas do passado venham a se fazer presente na nossa vida. Porque a própria palavra de Deus diz que o passado tem que ficar no passado, mas que as coisas velhas se passaram. Então, as coisas velhas já passaram. Então, nós temos a cada dia viver em novidade de vida. E a novidade de vida é permitir com que o Espírito de Deus venha nos moldar a cada dia. Sim, que perfeitamente. Venha produzir frutos novos, não é verdade? É verdade. Fruto do amor, da paz, do perdão, da misericórdia, da compreensão. É bem verdade, pastor Enéas, nesse contexto que nós vivemos, é tanta maldade, é tanta traição, é tanto engano, é tanta hipocrisia, até mesmo dentro do Evangelho, mas ainda existe a minoria que de fato, de verdade, serve o Deus vivo. Ainda existe a minoria de cristãos honestos, verdadeiros, íntegros, né? Que glorifica a Deus com o seu comportamento, com a sua vida, que tem de fato, de verdade, deixado o passado para trás e avançando para o prêmio da soberana vocação que é a vida eterna. Então há muitas pessoas que muitas das vezes, por ver a fraqueza, o mau testemunho de um pastor, de um apóstolo, de um bispo, de um membro, e muitas das vezes as pessoas ficam decepcionadas. E dizem assim, poxa, eu estava até pensando em batizar, estava até pensando em congregar, estava até pensando em discar, mas depois de uma dessa eu prefiro ficar onde estou. Mas eu digo, pastor Enéas, que ainda existe a minoria dos fiéis, daquele verdadeiramente que nasceu da água, do Espírito, que serve a Deus, não só dentro dos templos, mas ela serve a Deus dentro de casa também. Ainda existe a minoria que é o sal da terra, ainda existe a minoria que verdadeiramente é a luz do mundo, pai. Sim. Creio dessa mesma forma que o Senhor fala, e nós sabemos que a descrença hoje em função dos falsos testemunhos do Evangelho tem prejudicado bastante a igreja, mas nós sabemos também que são fim dos tempos, são dias difíceis, né, que nós temos vivido no Evangelho e que daqui a pouco Jesus também está cumprindo também a sua palavra que diz que Ele voltará. Nós sabemos que tudo isso é lícito que aconteça, para que cumpra também todos os sinais que foram deixados profeticamente, para que Ele cumpra o papel dele da sua volta. Mas Ele adverte, né? Nos adverte que nós temos que ter o cuidado de andar na presença do Senhor.
Ninguém conhece Jesus de qualquer jeito. Ou você chega-se a Ele, ou Ele escolhe você. Não tem outro segredo, né? A Bíblia diz o quê? Aquele, pois, que chegar a mim, eu chegarei a ele. Ou a vós, muitas traduções da Bíblia fala. E aquele que se afastar de mim, também eu me afastarei dele. E como nos aproximamos dele? Através do arrependimento. O que é o arrependimento? Deixar de fazer as coisas velhas para fazer as coisas novas. Começar a dar frutos que no passado se não dava. O que roubou, não roube mais. O que matou, não mate mais. O que se prostituiu, não se prostitua. As regras de fé, segundo a palavra de Deus, têm que ser cumpridas. Muitas pessoas dizem, ser crente é fácil. Não, ser crente é difícil. Ser servo do Senhor é mais difícil ainda. O desafio é grande. Eu costumo perguntar às pessoas, qual é o mais fácil? Se sujeitar a Deus ou resistir ao diabo? Qual é o mais fácil dos dois? Sujeitar-se a Deus é difícil, é muito difícil. Resistir ao diabo é muito difícil. Por quê? Porque as ofertas estão aí, os acontecimentos estão aí, a ganância está aí. Tudo isso está roubando a consciência, porque o papel do nosso inimigo foi o quê? Matar, roubar e destruir. Matar o quê? Matar o homem espírito. Ou roubar o quê? Roubar a consciência humana, consciência do mundo. Então muitos têm a sua consciência roubada por um pouco de dinheiro, por um ato de corrupção, por mentira, pela prostituição e enfim, tudo que nos cerca, querendo tirar o nosso foco, querendo não deixar a gente perseverante no nosso alvo. O inimigo ele vai usar, né? Mas aí também tem a misericórdia de Deus, que vai estar ali fortificando, vendo, conhecendo as suas mudanças, porque não é só totalmente Deus te mudar. Você tem que olhar para você mesmo, não examine-se a si mesmo. Então é se examinando que você se coloca diante de Deus e vê que verdadeiramente o foco tem que ser Ele. O foco tem que ser a palavra, tem que ser a salvação, né? E o Evangelho, de graça recebeste, de graça também dai. Estamos vivendo hoje pessoas que estão perdendo seus tempos na igreja, procurando uma vida financeira rentável, né? Se aproveitando muitas vezes de pessoas que não param para ler a Bíblia, como um apóstolo me ensinou uma certa feita, que nós não temos só que olhar para a árvore, né? Nós temos que olhar para os frutos também. A árvore pode estar verde, pode estar lá muito bonita, e os frutos? A fé sem a obra é morta, e a obra sem a fé também é morta. Então nós temos que observar bastante a árvore e ficar também de olho nos frutos, para que a gente não venha, em função dos frutos estragados, deixar de querer perseverar diante do Senhor. As lutas, elas vêm, as dificuldades também, mas em tudo nós temos que entender que Jesus padeceu muito mais por nós e que a salvação vale a pena, que é um teor do inferno. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então, meu apóstolo, eu digo ao Senhor, e digam para todos que nessa hora estão nos ouvindo, que Jesus, Ele é o melhor, é a melhor escolha. E deixe tudo para trás, foque nele, persevere, que você vai receber. Mas um dia disseram que eu ia receber, eu não recebi até agora. Continue perseverando, continue com a sua fé, continue focado, continue alimentado, que você vai conseguir sim. Quando eu aceitei a Cristo, eu passei por muitas fases difíceis, coisas que eu não imaginaria nunca que eu conseguiria passar, mas eu tinha foco. E esse foco precisava da minha perseverança. E muitas vezes eu digo assim, eu pensei em desistir. Muitas vezes eu pensei em parar. Muitas vezes eu disse, isso não vai dar certo. Mas a minha perseverança junto com o meu foco
na frente me mostrou que eu ainda teria que passar por muitas e muitas dificuldades para alcançar o reino de Deus um dia. E a minha oração é que Deus tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia dos meus irmãos e levante aqueles que estão caídos, aqueles que estão necessitados. Porque o que nós vemos hoje são pessoas necessitadas, apóstolo. Faz pena você olhar, né? Eu que estou aí no meio da rua, aí, cuidando das pessoas de rua, pessoas cansadas, centro de recuperação e tudo, enfim, tenho visto a necessidade, né, que o Evangelho tem hoje. Na verdade, a seara é muito grande, mas os ceifeiros são poucos. E para ser um ceifeiro, tem que ser perseverante, tem que ser focado. Se não for focado, certamente ele vai cair com muita facilidade. Você. Meu amigo e minha amiga, nós estamos aqui recebendo nosso amigo, irmão Pastor Enéas, cidade de Simões Filho. Nós estamos falando aqui desse podcast aqui de Salvador, Bahia, Brasil. Estamos chegando aqui mais no final do nosso episódio. E como foi o nosso tema hoje, foco e determinação, que você continue. Que essa palavra de Filipenses 3, capítulo 3, verso 13 e 14, quando diz: esquecendo o que fica para trás e avançando para o que está diante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Que essa seja, meu amigo e minha amiga, seja o seu foco seja Jesus Cristo. Na nossa caminhada como o pastor Enéas, ele falou conosco, na nossa caminhada a gente vai passar por muitos desafios, momentos de tristeza, de alegrias, de dores, de sofrimento, de traição, de abandono, mas que o seu foco seja Jesus Cristo, que você não recue, que você não desista. Você que está assistindo esse podcast, nosso tema hoje é foco e determinação. Que você continue focado em Cristo, que você continue, que seu alvo seja a sua eternidade, que você não desista, mesmo com poucas forças, meu amigo e minha amiga, que você continue perseverando. E Deus, assim como tem nos dado, nos sustentado, sustentará você também. Estamos chegando mais no final desse segundo episódio do nosso podcast, Michel Podcast. Quero agradecer imensamente pelo nosso irmão em Cristo, amigo, Pastor Enéas. Pastor Enéas, quero agradecer pela sua presença, meu muito obrigado. De nada. Por mais um episódio desse Michel Podcast. Estarei aqui, pastor e meu apóstolo, sempre à sua disposição, sempre que precisar. Será um grande prazer e quero deixar para os ouvintes um versículo da Palavra de Deus no livro de João, capítulo 3, número 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus prezados, peço a vocês, encarecidamente, não esqueçam do grande amor de Deus. Ainda que muitos falhem, que muitos andem como querem andar e façam o que quiser fazer, não esqueçam do grande amor de Deus pela sua vida e por nós todos. Muito agradecido, meu pastor, e como disse antes, precisou de seu irmão, estamos aqui à sua disposição. Muito bem, estamos chegando ao final de do segundo episódio do nosso podcast, Michel Podcast. O nosso tema de hoje foi foco e determinação. Meu muito obrigado, você que ficou até aqui conosco, assistindo o nosso segundo episódio, Michel Podcast. O nosso tema de hoje foi foco e determinação. Meu muito obrigado, siga-nos nas redes sociais, que você possa nos seguir, compartilhe, que você possa deixar seu comentário, tá certo? Um forte abraço, meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio, em nome de Jesus. Desistir jamais, perseverar sempre. Até uma próxima, Deus abençoe a todos.